Bom dia, olá, tudo bem? Meu nome é Gilson Aloísio Dias, eu serei o seu professor de História, irei ministrar as aulas dessa disciplina para vocês. Primeiramente, nesse primeiro contato, a gente gostaria de se conhecer melhor, então eu pediria aos alunos que se apresentassem, né? E falasse o seu nome, falasse de onde veio, um pouco de você, para que a turma toda possa conhecer você, que serão uma turma e que fazerão parte das aulas de História e da nossa disciplina. Bom, feito isso, após as nossas apresentações e se conhecer um pouco de cada um, né? Nós vamos falar um pouco da matéria em que iremos lecionar, da matéria em que vocês irão aprender durante esse período. Bom, História. A História é uma disciplina que se ocupa do estudo dos fatos relativos ao homem ao longo do tempo. A história inclui também todo o traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra. Há várias outras definições de história e muitos outros modos que a gente pode conceituá-la. A partir de agora, nós poderemos dizer então que a história estuda tudo o que está relacionado à presença, às atividades, aos gostos e às maneiras de ser das pessoas e dos acontecimentos. História, meus amigos, é basicamente uma experiência humana, um constante construir, desconstruir e reconstruir. Por isso que nós acreditamos que a história é uma área do conhecimento que está em permanente construção. O que é isso? O que é estar em permanente construção, né? Que está se evoluindo, que está se adaptando, que está se atualizando, né? Bom, e os caminhos da história? Bom, se nós voltarmos no tempo, encontraremos a utilização da palavra história pela primeira vez na Antiga Grécia ou na Grécia Antiga. Ela se origina de histor, palavra grega que significa testemunho. Depois, ela foi identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista escrevendo no presente, sobre os acontecimentos do passado. E mais tarde, ela continuou sendo entendida como narrativa, mas ganhou uma finalidade didática, ensinar e criar modelos de comportamento para os seres humanos. Esse jeito de fazer história, apesar das alterações sofridas na metade da Idade Moderna, prosseguiu desde a Antiguidade até o século XX. Mas, a partir do século XVIII, existia uma história interessada em explicar os acontecimentos realmente significativos e em relacionar os fatos entre si. No século XIX, por exemplo, a forma de pensar e escrever a história passou por grandes transformações. Os historiadores tentavam estabelecer bases científicas para o estudo dos fatos e descobrir leis que explicassem sempre acompanhadas por farta documentação. Já a partir do século XX,
Os historiadores, para explicar o desenvolvimento da história, passaram a valorizar ainda mais as relações econômicas entre as pessoas, os grupos, os povos. Assim, ela deixou de ser apenas uma narrativa para se transformar em possibilidades interpretativas do passado. Bom, cabe, portanto, ao historiador interpretar as sociedades humanas do passado e não apenas narrar os fatos, dados e as personalidades. Por isso, então, que nós iremos estudar a história de modo como a gente possa compreender o passado, o presente e a sua perspectiva para o futuro. Bom, você pode estar, cada um de vocês, me perguntando: professor, mas então para que serve a história? Bom, como vocês puderam observar, a história vai além da sua história, do seu nome, da sua idade e do lugar em que cada um de vocês moram. Começou bem antes do nascimento de cada um de vocês, continua até agora e nós poderíamos passar muito tempo falando a respeito dela. Todas as pessoas, todos nós, cada um de vocês, alunos, tem uma história. E não são apenas pessoas. Tudo tem história. A música que ouvimos, as roupas que vestimos, os alimentos que comemos, os seres humanos, as cidades, os países, o mundo. Os seres humanos, eles sempre fizeram registros históricos. Isso, desde a antiguidade, dos primórdios. Nossos indígenas, por exemplo, já registravam o cotidiano por meio de confecção de utensílios. Por exemplo, as machadinhas de pedra, enfeites de penas de pássaros, objetos de cerâmica, pinturas em cavernas. Isso há 10.000 anos atrás. Eles já faziam isso. E, a partir da sua organização em grupos, as pessoas sentiram uma necessidade de colher informações sobre o passado e registrá-las de alguma forma, fosse oralmente, nas conversas com os amigos, com os parentes, ou em desenhos feitos em grutas e cavernas, na qual eles viviam. Por isso que nós podemos conhecer os costumes dos humanos primitivos, os objetos que usavam, os animais que eles caçavam, por meio do estudo desses desenhos e das descobertas feitas pela arqueologia. Os cientistas que pesquisam o passado dos seres humanos e dos grupos sociais por meio desses registros de materiais. Essas pinturas rupestres, cavernas, tinta normalmente utilizada e extraídas de urucum e outras sementes. Então vocês vão perceber que os seres vivos começaram a registrar o seu dia a dia, o seu cotidiano, né? Bom, e a produção desse conhecimento histórico. O que é isso? Que eles começaram a produzir conhecimento histórico? É o conhecimento que é registrado, como vimos anteriormente. O trabalho do historiador é interpretar os fatos históricos ou as experiências humanas com a ajuda dos registros e dos vestígios que foram deixados por um povo em um determinado local e tempo. Em história, há tempos de curta, média e longa duração.
Um acontecimento de curta duração é aquele que chega imediatamente ao conhecimento das pessoas, por exemplo, um jogo de futebol, o lançamento de um livro, uma greve, a inauguração de uma obra pública. Um acontecimento de média duração não é normalmente percebido de imediato, mas é possível ser reconhecido pelos contemporâneos, isto é, pelas pessoas que vivem. Contemporâneos são as pessoas que vivem na mesma época. Por exemplo, hoje em comum ouvimos falar na moda dos anos 80, da crise no Oriente Médio ou das últimas décadas. Certo? Isso são conhecimentos de média duração. Agora, um conhecimento de longa duração só é revelado por meio de um estudo histórico, que não pode ser percebido por nós contemporâneos. Por exemplo, fatos ocorridos lá na Grécia Antiga, lá no Antigo Egito, entenderam? Daí a importância de estudarmos a história, por meio de investigação e da interpretação dos acontecimentos históricos, nós somos capazes de compreender as experiências dos povos que viveram antes dos nossos tempos e espaços históricos. Bom, dito isto, feito essa explanação para vocês, eu gostaria de fazer um trabalho agora com vocês, em que a gente debatesse agora em aula o conhecimento que vocês tinham de história, o que vocês imaginavam, que cada um de vocês imaginava que era história, e o que vocês vão entender a partir desta aula, deste conceito que foi passado para vocês. Então eu vou agora passar ao debate, em que nós vamos debater, vamos fazer um círculo, né? Em que a gente vai debater entre nós essa palavra que nós começamos a aprender, essa matéria que nós começamos a aprender hoje, que é história. O que ela representa para vocês, o que vocês conheciam dela e o que vocês, a partir do conhecimento de hoje, vão poder entender e compreender e interpretar através dos acontecimentos históricos aqui narrados por mim.